Dando continuidade aos trabalhos de caracterização do nosso trem de transporte de minério, hoje eu vou fazer o envelhecimento dos vagões. Eu sou o Valdo, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Hoje nós vamos fazer o envelhecimento desse vagão GDT, é um vagão gôndola muito utilizado nas ferrovias para transporte de minério. Antes de iniciar nosso trabalho, vamos fazer uma desmontagem do vagão. Vamos retirar a carga de minério. Eu fiz um vídeo mostrando a confecção dessa carga e o link está na descrição. E vamos tirar também os truques. A gente coloca a chave de fenda por baixo e bem suavemente e retira os truques. Antes de iniciar o trabalho propriamente dito, é importante fazer a limpeza da superfície para melhorar a adesão da tinta. Então eu vou utilizar um pouco d'água e umas 3 a 5 gotas de detergente neutro. E agora com o pulverizador nós vamos passar em toda a peça. Como é uma peça plástica, a gente pode também levar debaixo da torneira para fazer essa limpeza. Aqui o sabão neutro é importante para tirar a tensão superficial. Então a tinta vai aderir melhor e ela vai correr melhor na peça. Bom, aqui eu vou iniciar a pintura aplicando uma tinta simulando o acúmulo de poeira bem característico das mineradoras. A gente observa que esses vagões originalmente eles são fabricados na cor cinza, mas logo nos primeiros momentos do trabalho na ferrovia eles começam a ficar com aquela cor característica aí aquela poeira da mineradora. Vou utilizar essa tinta acrílica fosca, marrom escuro, e fazer uma diluição na proporção de 1 de tinta e aproximadamente 2 de diluente. Eu vou fazer a aplicação no aerógrafo, então por isso ela tem que ficar bem diluída. Vou mostrar para vocês agora como eu faço meu próprio diluente para tinta acrílica. A maioria dos componentes já são conhecidos por quem trabalha diluindo tinta acrílica à base d'água. Os dois diluentes que eu utilizo com mais frequência. O primeiro ele leva água destilada, álcool isopropílico e o mídio acrílico da Acrylex. A proporção é a seguinte: 3 partes de água destilada, 1 parte de álcool isopropílico. E para fazer 20 ml desse composto, eu utilizo 3 gotas do mídio acrílico. A função da água destilada é diluir a tinta num ponto ideal para se utilizar no aerógrafo. O álcool isopropílico ele vai proporcionar uma secagem uniforme da tinta. E o mídio acrílico ele é à base de glicerina. Ele vai retardar a secagem da tinta. Eu vou utilizar esse copo medida para fazer o nosso diluente. Então eu vou adicionar aqui 15 ml da água destilada. Eu vou completar com álcool isopropílico até o 20 ml. Isso vai me dar uma proporção de 3:1. É importante ressaltar aqui que nós temos que obedecer essa proporção. Existem fórmulas que fazem até 2:1, mas nunca você pode utilizar o álcool isopropílico puro, porque ele é muito forte e ele vai talhar a tinta. Então ela tem que ser diluída com água destilada. E por que água destilada? A água destilada ela é isenta de minerais. Isso vai fazer com que não ocorra reações químicas com a tinta e também vai evitar o aparecimento de fungos no possível armazenamento. E por último eu vou adicionar 3 gotas do mídio acrílico. Então aqui está feito nosso diluente, já pronto para o uso. Ah, mas está complicado aí esse diluente e tal. Então você pode utilizar o mais simples, que é a água destilada e o Vidrex, né, que é aquele limpa-vidros que é conhecido como Vidrex, na proporção de meio a meio, né, 50% de cada um. Também funciona. Então vou utilizar aqui o mesmo copo medido, 20 ml, então agora como é meio a meio, 10 ml da água destilada e 10 ml do Vidrex. Esse tipo de trabalho, ele requer experiências, né? Então você tem que testar, até você encontrar um diluente ideal para o seu equipamento. Então eu testei vários materiais, vários produtos, e para o equipamento que eu utilizo, esses 2 diluentes eles funcionam muito bem. Esse Vidrex aqui também ele contém álcool e acredito que ele também na composição dele tenha algum componente que proporciona o retardo da secagem da tinta. Então tá aqui meio a meio, misturar bem aqui. Ah, mas ainda tá complicado. Eu tô vendo aqui que, né, a tinta Acrylex ela é a base d'água. Eu posso utilizar água da torneira só e pintar? Fazer meu trabalho? Olha, dependendo do seu equipamento, você até pode. O que você vai fazer? Se você vai pintar uma elevação, um relevo, a parte da maquete aí da rua, né,
barro, alguma coisa assim, você pode até utilizar. Agora, tenha em mente que ela vai secar muito rápido e vai ficar secando no bico do aerógrafo. Isso vai dar um certo incômodo. Toda hora você tem que parar para ficar limpando o bico do aerógrafo. Essa diluição ela é de acordo com cada um. A gente vai diluindo e experimentando no aerógrafo, ver se ele trabalha bem com a diluição. E você pode diluir até 1 de tinta para 3 de diluente. O importante aqui é ela ficar bem fininha para não entupir o bico do aerógrafo. Como é para representar uma poeira, não tem problema o fundo cinza do vagão ficar aparecendo um pouco, para fazer aquela ideia mesmo de poeira. Para aplicar a tinta eu vou utilizar esse aerógrafo de duplação de bico 0,3 mm, junto com o mini compressor. Esse equipamento eu fiz um vídeo e eu vou deixar o link aí na descrição. Então a tinta aqui já está diluída. Vamos fazer um teste aqui, ver se está fluindo bem. Tá ótimo. Então aqui vamos aplicar suavemente, dando ênfase aqui nos cantos. Que a gente tem que procurar não deixar muito uniforme, que é uma poeira que ela foi acumulada naturalmente com o tempo. Então tem partes que ficam com mais poeira, outras ficam com menos poeira. Então a ideia aqui é essa, é jogar uma tinta marrom por cima, sem esconder totalmente o fundo cinza, original do vagão. Não podemos esquecer aqui a parte de cima. Agora nós vamos aplicar com pincel uma tinta acrílica fosca marrom. É mais clara do que a que eu usei no aerógrafo. Nós vamos fazer aqui uns efeitos de escorrido aqui na lateral do vagão. Para esse efeito eu vou diluir a tinta, mas não tanto como eu diluí no aerógrafo. Aqui eu preciso dela um pouquinho mais grossa, fazer esses efeitos aqui. Aqui eu vou fazer um efeito como se tivesse chovido e a poeira desceu aqui, né? Fez uma lamazinha e desceu. Um pouco de ferrugem também. Então eu coloco uns pontos de tinta e vou puxando aqui com o pincel seco. O importante aqui é tentar não fazer a coisa uniforme, né? Eu vou fazer um pouco mais, posso aplicar aqui um sobre o outro, fica bacana também. Pincel mais fino, eu aplico a tinta e eu venho com esse pincel maior, ele está seco, vou puxando a tinta para dar esse efeito aí. O importante aqui é fazer bem na vertical, afinal de contas é uma água que escorreu de cima para baixo e retirou um pouco da poeira, né, da sujeira do vagão. Aqui já deu uma ideia de escorrido. E também tirou aquela uniformidade que o aerógrafo deixou. Agora eu vou acrescentar nesse marrom aqui um pouco de tinta vermelha. Eu vou fazer uns pontos de ferrugem. O vermelho é muito forte, ele sobressai no marrom. Dá um pouquinho mais de marrom aqui, para a gente atingir uma tonalidade de ferrugem. Esses tons a gente vai misturando as tintas até atingir a tonalidade desejada. Então a gente já sabe que esse marrom mais claro aqui, com vermelho, ele faz um tom parecido com a ferrugem. Coloca na esponja, tira o excesso, vai testando aqui no papel. Eu quero esse efeito aqui, ó, só dos pontinhos. E com um detalhe bem sutil, acho que no final faz a diferença. Se carregar demais aqui, a gente pode puxar com um pincel seco, fazer esse efeito aqui da ferrugem escorrida. Aqui eu posso vir com esse marrom claro aqui, ó, fazendo aqui umas manchas, como se fosse uma lama que bate aqui, ó, na parte de baixo. E para finalizar, eu vou utilizar o amarelo ocre, acrílica fosca, para fazer o efeito de iluminação. Vou utilizar a técnica do pincel seco, conhecida como dry brush. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu já fiz em vários vagões. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar mais nessas técnicas, procura no meu canal, tem uma playlist só falando de envelhecimento material rodante. Então aqui eu estou sendo bem sucinto para não ficar repetitivo. Então eu explico melhor cada detalhe de envelhecimento nos outros vídeos. Tenho vários. Então aqui, ó, pincel seco. Você passa bem no papel aqui, ó, e vai passando na superfície. Observa que ela vai dar uma iluminada em toda a peça. Tem que ser o pincel bem seco. Ele vai pegar só nas quinas do material e vai dar uma clareada. Dá um efeito de iluminação bem legal. Aí, um vagão bem surrado, né? Agora vamos fazer uma pintura nos truques.
para realçar os detalhes. Vamos retirar os rodeiros e nos rodeiros eu vou fazer uma pintura com essa tinta avermelhada aqui, um marrom avermelhado, para simular aqui uma ferrugem. Então bem simples, com pincel até mais fácil. Se ficar um pouco fundo preto não tem problema. Cuidado aqui não pegar no eixo e não pegar na parte lisa aqui, porque senão a tinta ela vai acabar sujando lá o trilho. Depois a gente passa um pano úmido aqui para tirar alguma tinta que ficou aqui nessa parte que entra em contato com os trilhos. Vamos pintar por dentro também, pintar aqui o eixo, e assim nós vamos fazer em todos eles. Então tá aí, um rodeiro já com a superfície enferrujada, né? Para a pintura dos truques eu vou utilizar o marrom escuro, o mesmo que eu utilizei no aerógrafo, no vagão. Eu acho que esse marrom escuro ele vai representar bem aí também a poeira aí nos truques. Aqui esse marrom escuro, ele vai realçar bem aqui os detalhes do truque. Aqui uma leve caracterização já é suficiente. É para tirar aquele preto, né, que vem de fábrica. Aí aqui depois de seco, né, o marrom escuro aplicado no aerógrafo, eu vou fazer uns detalhes aqui de um tom mais claro, simulando aqui uma ferrugem. Lembrando aqui que depois de seco, essa tinta acrílica ela tende a ficar um pouco mais escura. Vamos montar os rodeiros, os truques, vamos montar os vagões. Aqui para finalizar, fazer o dry brush aqui no truque, um pincel bem seco para dar aquele efeito de iluminação. Então aí está, mais um trabalho realizado, simples de se fazer e que dá uma diferenciada no nosso trem de minério. Agora eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam? Se ficou muito carregado, se ficou bom, vocês fariam nos vagões de vocês esse envelhecimento? Deixa aí no comentário, nós queremos ouvir a sua opinião, tá ok? E se gostaram, não esqueça de dar aquele like, compartilhar e ativar as notificações. Muito obrigado por prestigiar o canal Essa Vida Dura de Aposentado e até o próximo trabalho. Grande abraço a todos.